vamos lá, continuando. O modo ou meio é o como. Você já tem ali o que vai ser feito, quem vai fazer e como isso será feito. Agora a gente vai entender. Esse elemento mostra a maneira ou quais são os recursos utilizados para que a ação seja realizada. Para descobrir qual é o modo ou o meio, o participante deve responder a pergunta como se executa ou por meio do que se executa, tá bem? Eu já sei o que deve ser feito, quem vai fazer e como vai ser feito tudo isso, ok? Qual é a forma que eu vou, então, colocar para execução? Exemplos. Portanto, para solucionar este impasse, é importante que a mídia, por meio de exposições do meio digital, tá vendo? Está dizendo aqui o como. Como será feito? Garanta ampla diversidade cultural e crie meios que impossibilite a difusão de dados pessoais, garantindo assim a minimização desta prática. Dessarte visão de uma sociedade brasileira em que os usuários desses serviços online sejam mais informados sobre a seleção de conteúdos e sobre a coleta de dados que ela acessa, é necessário que o Ministério da Tecnologia, está mostrando quem, o que vai ser feito, promova campanhas de conscientização. Como serão essas campanhas? Então, quem vai fazer? Ministério da Tecnologia. O que vai ser feito? Promover campanha. O que ele tem que fazer? Promover campanhas de conscientização. Como? Alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado são as próprias redes sociais. Como? Através das redes sociais. Outra forma, panfletos e propagandas e cartilhas de escola. Tá vendo? Então, não adianta só você apontar. Se você esquecer um dos elementos que compõem a proposta de intervenção, você já não leva 200 pontos. Ok? Então, você precisa colocar aí na sua cabeça e lembrar. O que será feito, quem vai fazer, como será feito. Esses 3 pontos. A gente tem mais 2 pontos que nós vamos verificar. Outro exemplo aqui de como pode ser feito, executado aquilo que você apontou que é para fazer. Portanto, é necessário que os governos aliados às multinacionais, estou dizendo quem, né? A parceria com as multinacionais responsáveis pela fiscalização e gerenciamento das redes sociais demonstrem façam o quê? Demonstrem como? Através de projetos, propagandas e palestras, a influência direta que os usuários sofrem. Isso teria como finalidade, aqui já colocou outro elemento, a finalidade de alertar as pessoas sobre o risco do uso da internet. Certo? Então, o efeito agora, para quê? Qual é o efeito que isso tudo que eu disse? O que era para ser feito, quem vai fazer, como vai ser feito, qual é o efeito que isso me traz, qual é a finalidade disso tudo? Efeito é o elemento que corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação proposta. Ele pode vir expresso por meio de uma estrutura indicativa de finalidade, consequência ou conclusão. Indica aí a cartilha do INEP, que é de onde a gente está retirando tudo isso. Para isso, o estudante deve responder a pergunta para quê? Vamos lá? Então, vamos recordar o que será feito, quem vai fazer, como será feito e para que isso tudo vai servir, que eu estou apontando anteriormente. Ok? Vamos lá para os nossos exemplos? É preciso criar leis para que as empresas apenas coletem os dados que são autorizados pelos usuários. Então, está indicando o que é preciso fazer e a finalidade, ok? Para combatermos tais censuras, precisamos buscar outras fontes informativas, além da internet, como jornais e televisões, para combater tais censuras. Lembra que ele está dizendo ali, olha, para que você aponte qual é a finalidade, você tem que usar de alguns conectivos que vão dar essa ideia de finalidade ou de consequência, tá bem? Então, para quê, a fim de quê, essas são as palavrinhas que vão indicar a finalidade que você está apontando na sua proposta de intervenção. 3, aqui, a família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet, evitando possíveis problemas. Ele poderia até colocar assim, para que evite possíveis problemas, tá bom? Apontando aí o conectivo de finalidade. Programas de televisão, rádios e jornais precisam promover propaganda, precisam, né, no caso, seria promover propagandas com o objetivo também é uma das maneiras de você apontar a finalidade, objetificando,
objetivando, com o objetivo de, tá bom? Mostrar a importância de proteger dados pessoais. Neste sentido, cabe ao governo, por meio do aumento de parcela de investimento, como prioridade, fiscalizar e punir instituições que utilizam a estratégia de direcionamento. Está apontando ali o que, como será, quem vai fazer, como será feito e agora essa finalidade. Essa iniciativa tem a finalidade de propor o uso adequado das tecnologias descobertas durante e posteriormente a terceira revolução industrial. Então, pessoal, se você sabe o passo a passo da elaboração da sua proposta de intervenção, não fica difícil, não fica complicado você compreender, você elaborar, tá bom? Lógico, aí vai ter base de leitura para poder você elaborar toda essa sua proposta de forma que você chegue aos seus 200 pontos, beleza? O detalhamento, vamos lá entender o que é o detalhamento. É o elemento que agrega informações a outros elementos, tendo o papel de fazer com que a proposta de intervenção seja mais elaborada e concreta, seja por exemplos ou dados referenciais. A questão a ser respondida e identificar o detalhamento é: que outra informação sobre esses elementos é acrescentado pelo participante? O que eu sei além de o que vai ser feito, quem vai fazer, como será feito, qual a finalidade, o que mais eu posso acrescentar além disso tudo? É o detalhamento, tá bom? A forma como você vai detalhar a sua proposta. Alguns exemplos aqui. O governo central deve impor sanções a empresas que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas por via de instauração de secretarias planejadas para atuação no meio ambiente digital, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas. A informação que ele trouxe a mais, além daquilo que já se sabe para se elaborar uma proposta, ele trouxe mais um detalhamento, ou seja, ele enriqueceu um pouco mais a proposta dele. Uma vez que tais plataformas, padecem de fiscalização. De fato, as plataformas digitais não têm ali algo que seja um órgão fiscalizador do conteúdo que está sendo propagado. Portanto, medidas devem ser tomadas, o governo deve promover, mediante mídias influenciadoras como Rede Globo, SBT e Record. Ele exemplificou, tá bom? Como, e aí exemplificou. Anteriormente, ele deu essa justificativa. Por que deve ser feito isso? Porque não existe um órgão fiscalizador para os meios digitais. Aqui ele exemplificou. O governo deve promover mediante as mídias. Como? Quais mídias? Quais TVs? Aí ele apontou quais TVs também, tá bom? Esse é por meio de exemplificação. E os direitos humanos? Pessoal, agora você já sabe, vamos lá, agora você já sabe o que será feito, como será feito, quem vai fazer, como será feito, qual a finalidade. O detalhamento por meio de exemplificação de justificativa que você pode colocar, escrever ali da sua proposta de intervenção. Aí tem um outro ponto também que o edital fala, a tua folha de redação vai enfatizar para você, que é relacionado aos direitos humanos. Professora, já sei disso tudo, já sei o que é para fazer, como, quem vai fazer, qual é a proposta que eu vou apontar, mas agora os direitos humanos. Isso aqui é muito importante, gente, porque não vai adiantar você trazer toda a sua redação maravilhosa e chegar ao final, na sua conclusão, que é onde cabe, tá bom, gente? Eu esqueci de falar isso. Onde cabe a tua proposta de intervenção é ao final, porque primeiro você vai apresentar o tema, você vai argumentar e ao final você vai apontar a solução do problema, ok? E aí vem os direitos humanos. O que acontece? O candidato escreveu super bem, ele veio maravilhosamente, nos conectivos certos, palavras corretas, repertório sociocultural, elaborou a proposta de intervenção, mas aí pecou numa coisa chamada respeito aos direitos humanos, tá? Então vamos entender. De acordo com a cartilha, são considerados os seguintes princípios de direitos humanos pautados no artigo 3º da citada resolução, né, dos direitos humanos, o qual estabelece as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos. Se você escorregar num desses pontos aqui, você já está desrespeitando os direitos humanos. Então vamos lá ver quais são. Dignidade humana. Deixa eu ir traçando aqui para você. Dignidade humana,
igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade e socioambiental. Dignidade humana, pessoal, que está falando igualdade de direitos, aqui está falando da questão da materialidade. Tá bom? Materialidade. Ou seja, aquilo que é direito universal é o direito básico de todo ser humano, a moradia, o vestuário, a alimentação. Ok? Então, a dignidade humana é materialidade. É aquilo que todo ser humano ele tem o mínimo para sobreviver. A habitação, que também entra aqui, habitação, alimentação, vestuário. É isso, tá bom? Dignidade humana se pauta nisso. Se você retira o direito, na hora da tua proposta de intervenção, se você retira algum direito relacionado à dignidade humana de alguém, você já está ali fazendo, então, está pecando, está escorregando com relação aos direitos humanos, tá bom? Está desrespeitando. A igualdade de direitos aqui está relacionada a gênero, está relacionado à questão de idade, a opção, escolha, tá bom? A igualdade de direitos. Se você acha que X pessoa tem mais direito que outra, pelo fato de ser homem, de ser mulher, de ser negro, de ser branco, de ser índio, e você não respeita isso, né? Você acredita que um tem direito mais do que o outro, você já está desrespeitando o que diz anteriormente, que é a dignidade humana. Reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades. As diferenças e diversidades é que isso é bem amplo, seja cultural, social, de gênero, isso não importa. A laicidade do Estado. A laicidade do Estado é um ponto muito delicado de se tratar. A nossa Constituição nos dá amplos direitos de praticar quaisquer religião. Então, por isso que o nosso Estado é laico, não existe uma religião que comanda e nem pode ter. E aí, se você aponta isso, você desrespeita aí, dizendo que X religião é melhor que a outra religião, você já está pecando contra os direitos humanos. Pecando, eu falo pecando, gente, mas é desrespeitando os direitos humanos, tá bem? A democracia na educação, aí fala da paridade. O que é paridade? Tá? Dessa paridade da educação. É você, a grosso modo, é você pensar que a educação pública é muito menor ou muito inferior à educação privada. E achar que isso é normal. Não, existe lá, lembra a materialidade? A dignidade humana tem que existir, sim. Se existir disparidade, já está errado. Se você concordar com isso, então, está mais errado ainda. Transversalidade, vivência e globalidade é você ter o direito de tratar de qualquer assunto, de viver de qualquer maneira e de compreender que esse território aqui é de todos nós, tá bom? É aqui vai entrar a questão da imigração, a questão de êxodo, a questão de refúgio, tudo isso também compreende aqui. Sustentabilidade socioambiental. Se você, por exemplo, tem algum pensamento que é preconceituoso, voltado àqueles que defendem alguma parte socioambiental, que tem uma ideia, ou você não concorda com que as ONGs que tratam das questões socioambientais, e colocar isso no seu texto, porque o problema não é você pensar, é você externalizar. Nós não mandamos no pensamento do outro, né, gente? Mas você externaliza isso, principalmente no seu texto, a coisa fica muito complicada, tá bom? E aí, de maneira sutil, você pode fazer isso de maneira sutil, sem perceber que você está fazendo. Vamos lá? 2018, por exemplo, o tema da redação foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, falando sobre algoritmos, como que os algoritmos levam a gente, então, nos encaminham, né, a determinada coisa, quando ele percebe que a gente tem interesse por determinado conteúdo. Veja algumas propostas que têm esse respeito aos direitos humanos voltado para esse tema. Vamos aqui. Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveriam ser cortados qualquer sinal de transmissão de internet, assim reduziria a influência de certos dados do comportamento desse usuário. Olha lá, gente. Deveriam ser cortados qualquer sinal de transmissão de internet.
que assim reduziria a influência de certos dados no comportamento desses usuários. Aqui, eu já estou cerceando o direito, né? A dignidade humana. A dignidade humana. Se agora eu reconheço, o que eu falei? A materialidade. A dignidade humana recai na materialidade do direito à habitação, à alimentação, ao vestuário, a comunicação também vai entrar nisso, gente. Então, como é que a forma de se barrar tudo isso, de não acontecer mais esse problema é retirar o sinal de internet? Muitas pessoas dependem do sinal da internet para trabalhar, para se comunicar, para saber da família. Então, isso é cercear um direito da dignidade humana. A outra forma, tá vendo? Aqui não está xingando ninguém, aqui não está falando mal, aqui não está usando palavras de baixo calão, mas você sutilmente está ofendendo os direitos humanos. Para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações, reportagens, notícias, deve-se fiscalizar antes da publicação e caso haja intervenção na notícia verdadeira ou censuras em ideias realistas, o publicador deve ser punido com 1 ano de cárcere privado sem ter direito de se comunicar com nada ou com ninguém através da internet. O que eu estou fazendo aqui? Eu também estou lá, né, cerceando o direito à liberdade, que é um direito, além de universal, constitucional. Eu estou dizendo que o melhor para evitar esse problema é cercear a liberdade do cidadão que faz isso, que vai lá, que publica alguma coisa, né, que tem erro em reportagem, que não usa de verdade com a notícia, tá bom? Então, isso também é ferir os direitos humanos. Temos que aprimorar uma lei, pois que publicar notícias fake será preso ou taxado com multas rescisórias e também será excluído da sociedade. Que é isso, gente? O que eu estou tratando aqui? Eu estou praticamente tratando de uma... como é que se fala? Excluído da sociedade, estou sendo expulso da minha sociedade. Qual é o motivo para isso? Né? Estou sendo expulso. E qual é o motivo para isso? Eu estou usando de um extremismo da minha opinião, e aí eu estou restringindo uma opinião que precisava ser ampla, estou restringindo, partindo da minha opinião para aquilo que não pode ser feito na sociedade, tá? Que fere também constitucionalmente a dignidade humana. Uma solução para o problema, a outra proposta aqui, é privar a internet para pessoas leigas e analfabetas. Gente, privar a internet para pessoas leigas e analfabetas, que se deixam levar por qualquer vídeo ou foto vista. A gente pode proibir as pessoas só porque elas são analfabetas, só porque elas são leigas na internet? Falando bem sério, quem não é leigo na internet? Não é isso? A gente está ali, acessa de qualquer maneira, sabe que se colocar o site ali ele vai aparecer, se clicar naquele lugar o negócio vai também abrir ele na nossa frente, a gente vai saber usar, mas a gente usa nessa questão mais leiga, a gente usa porque a gente precisa, mas se a gente for uma parte mais técnica, nem todo mundo sabe. Nem todo mundo sabe para que serve a internet, aqueles botões, aquele não sei o quê, aquele monte de www, quase ninguém vai saber. E aí o que esse candidato está dizendo que seria bom para solucionar esse problema? Privar a internet para pessoas leigas e analfabetas. Também, você está sendo bem preconceituoso aqui. No Brasil, as leis são frágeis, deveriam ser mais rigorosas. Fazer o quê? Punir pessoas que fazem mal para as outras pessoas. Quando eu digo punir, aí é que ele já está errado, que ele se colocou em primeira pessoa. Quando eu digo punir, ele se colocou em primeira pessoa. Quero dizer deixá-lo, ele escreveu errado, presos sem direitos. Olha isso, presos sem direito, cárcere privado também. E isso é ditadura, isso é cercear a liberdade, isso é ferir os direitos humanos na sua dignidade humana. Tá certo? Tá vendo, pessoal? Não existiu aqui nenhuma palavra, porque às vezes a gente acha que desrespeitar os direitos humanos é usar palavras de baixo calão, é dizer que o outro não presta ou não serve, o que é a religião do outro, o que é a cultura do outro. Não. Muitas vezes você, sem conhecer quais são os pontos que o edital considera ferir ou desobedecer ou desrespeitar os direitos humanos, você vai lá e faz isso. E acaba levando a tua redação para o buraco por uma bobagem, por uma besteira que você poderia ter evitado, tá bom? Então, gente, muito cuidado.
com a tua formação lá na hora de elaborar a tua proposta de intervenção. Lembra que ela é uma solução de problema, que você precisa apontar o quê, quem vai fazer, como vai ser feito, com a finalidade de detalhar, trazer mais informações para isso, sem desrespeitar os direitos humanos, tá certo? Então a gente vai continuar, eu vou trazendo mais exemplos aqui de redações nota 1000 para você entender por partes como essas redações então chegaram a essa nota, beleza? Bom, gente, espero ter ajudado vocês agora com a nossa competência 5 e vou me despedindo por aqui, gente. Tchau, tchau, até a nossa próxima aula.